E aí, galera, tudo bem? Então, continuando a nossa aula sobre equilíbrio químico, a gente já viu ali na última aula deslocamento de equilíbrio. Quem não viu essa aula ainda, volta lá, assiste, faz exercícios. Eu já fiz com vocês na aula online, já dei os direcionamentos, agora ó, só fazer. E aí a gente já continua com o nosso conteúdo em equilíbrio iônico. Agora a gente consegue calcular esse equilíbrio de uma forma melhor, a gente consegue ver as concentrações de uma forma mais adequada, né? Que antes a gente ficava só na interpretação, agora a gente consegue verificar isso por meio de números. Então vamos começar? Então, um fator que a gente leva muito em consideração quando a gente estuda equilíbrio iônico é o pH, o caráter ácido base das nossas substâncias. Então, a acidez dos solos brasileiros ele é um dos principais fatores para sua baixa produtividade. Então, eu entender a escala de pH e saber o que acontece quando eu utilizo determinada substância, se isso vai acidificar o meu solo ou vai deixar ele mais alcalino, como é que eu vou fazer para consertar essa situação, é o que a gente consegue determinar calculando, né, o equilíbrio iônico. É quando a gente consegue determinar qual seria o pH ideal para determinadas situações. Então é isso que a gente consegue introduzir aqui nessa parte de equilíbrio iônico. Fica mais claro quando a gente conhece a nossa escala de pH. Vocês já viram essa escala várias vezes. Então a gente considera que uma substância, um pH é ácido, quando ele tem um pH abaixo de 7. O 7 é o pH neutro e acima de 7 é um pH alcalino, pH das bases. Então existem aí culturas, produções que você consegue identificar até pela cor da planta se aquele solo está ácido ou se aquele solo está básico. Então, hortênsia, quem conhece flor hortênsia? Tem muita gente que tem plantado em casa aí, né? Quando a hortênsia ela está no tom azul, é porque aquele solo, aquela terrinha em que ela está plantada naquele vaso, naquele local, ele é um solo levemente ácido. Ele tem um solo com pH abaixo de 5,5. Então, por isso que ela tem essa coloração azul. Já aquelas hortênsias que tem uma coloração mais rosa, é porque aquele solo onde ela está plantada é mais alcalino, é mais básico. Ele está acima de 6,8, 7, 7 e pouco. Então ela já está indicando pela cor qual é o pH do solo. E aí tem aquela hortênsia que ela vai ficando meio esbranquiçada, esverdeada, que está com o solo neutro. Então, às vezes, você tem ali uma hortênsia azul, e aí, com o tempo, ela vai mudando de cor, é porque o solo está mudando o pH dele. E aí você tem que ver para adequar esse pH, né? Se você quer uma hortênsia mais azulzinha, deixar o solo mais ácido. Se você quer uma hortênsia mais rosa, deixar o solo mais básico. Então, você consegue determinar vários caráter ácido básico de acordo com as cores que as plantas apresentam. E claro, tem outras formas de a gente definir isso que nós vamos ver lá para frente. Então, mas quando a gente fala tanto de pH, o que esse pH quer dizer? Né? Esse P do pH quer dizer potens, que é o poder de concentração. Isso aqui vem lá do alemão. O H é a representação da quantidade de íons de hidrogênio, que é o H+, ou íon hidrônio, que é a hidroxila, ou H-, que eu tenho presente ali. Então, se alguma coisa for ácida, vai ser pH de íon hidrogênio. Se alguma coisa for básica, pode ser o POH, que nós vamos ver logo em seguida, né? Que é um termo que não é comum para nós, porque a gente só começa a ver ele agora em equilíbrio iônico. Então, é importante a gente determinar esse pH para avaliar as condições do solo, a disponibilidade de nutrientes, que também varia com a acidez ou basicidade desse solo, as características de uma solução em laboratório, coisas que a gente tem no nosso dia a dia que a gente já consegue identificar o caráter ácido ou básico que ela tem só olhando o pH do rótulo. Então, você pega ali uma água, né? Água mineral que você compra em garrafinha, tem o pH no rótulo. E tem uma variação muito grande, dependendo da fonte dessa água. Então, a gente tem água aí de pH 4 até pH 11, né? Então, depende muito aí da nossa interpretação. Nessa escalinha de pH, ele dá alguns exemplos de substâncias, né, de produtos que a gente pode encontrar em determinados pH. Então, eu tenho aqui o ácido clorídrico,
que é uma representação de um pH ali próximo de zero, quer dizer que ele é extremamente ácido. Nós temos o ácido de bateria, que é o ácido sulfúrico, que é 0,8 o pH dele normalmente. Nós temos o limão, aquele limão verde, limão Tahiti, ele é extremamente ácido, ele tem pH 2, por isso que pode provocar aquelas queimaduras nas mãos, né? Tem o vinagre, 2,4 de pH. O tomate é uma fruta ácida, 4,5 de pH. A chuva, para ela ser considerada chuva ácida, ela tem que estar abaixo de 5,5. A chuva normal ela já é levemente ácida, então ela já tem esse pH baixo. O leite que a gente toma, ele tem um pH de 6,4. A água da torneira, geralmente, ela tem um pH controlado, por isso que ela tem um pH neutro, né? Ela já passou por um processo de controle de pH. E aí nós vamos lá para os básicos, os alcalinos. Nós temos o ovo, que ele tem um pH 8,5, né? Nós temos ali a soda, também o sabão em pó tem um pH 9, o sabonete líquido para as mãos, que a gente utiliza no banheiro, tem um pH 10. Tem vários outros ali, a gente tem o hidróxido de sódio mais puro, que pode chegar a um pH 14. Então, são várias substâncias que a gente consegue no nosso dia a dia identificar o pH dela, porque tem que estar no rótulo. Claro, fruta, legume, essas coisas você não identifica, mas você hoje já tem a capacidade de pesquisar e identificar se são mais ácidos, se são mais básicos, porque tem gente que não pode comer coisas mais ácidas, né? Porque pode ter uma produção de ácido clorídrico muito alta no estômago, tem que fazer um controle melhor. Então, a gente já tem uma forma mais fácil de reconhecer o pH dessas substâncias que a gente faz uso no nosso dia a dia. Uma das formas de a gente definir isso é pela quantidade de íons. Então, os ácidos são substâncias que, quando são dissolvidas em água, vão aumentar a concentração de íons H+. Então, aquela água, aquela solução, ela só se torna ácida porque eu tenho uma concentração alta de íons H+ naquela solução. Bases é o contrário. Você vai ter uma concentração alta de hidroxilas. Quanto maior a concentração de íons OH- naquela solução, mais básica vai ser a tua água, né? Então, a gente tem várias, você consegue também determinar a força desses ácidos, dessas bases, de acordo com a concentração desses íons, né? Os ácidos fracos são aqueles que eles não têm uma concentração muito alta de H+, desses íons H+. Aí, os ácidos que têm uma força média, né, você tem ali uma determinada concentração, mas aqueles fortes é o que tem um monte desses íons H+ liberados em água. Então, você consegue determinar a força também de ácidos e bases de acordo com a quantidade de hidroxilas ou íons H+ que são dissolvidas nessa água ou nessa solução. Como que a gente quantifica essa concentração? Como que eu sei quantos de H+ ou quanto de OH- eu tenho numa solução? Então, isso foi determinado por Sorens lá em 1909. Então, para ele conseguir quantificar o valor dessas concentrações de íons, tanto H+ ou H- para ácido ou base, nessas soluções diluídas, ele usou uma função logarítmica. Então, para quem gosta de log, esse é um momento de brilhar, porque a gente vai usar bastante isso aqui. Primeira coisa que a gente tem que ter claro, então, o pH mais o pOH, que é o que representa, né, a basicidade de alguma coisa, a soma desses dois é 14. Por que é 14? Porque é a nossa escala de pH inteira, né? Então, o pH vai até 7, pOH vai até 14. Então, a soma deles é sempre 14. E é importante você lembrar disso aqui, porque a gente vai utilizar muito isso aqui na hora de fazer os exercícios. Agora, como que eu determino o pH? O pH ele é determinado por uma função logarítmica que é menos log vezes a concentração de H+. Agora, se eu quiser saber o pOH, ele é menos log a concentração de OH-. Então, agora a gente consegue determinar essas concentrações utilizando essas formulazinhas aqui. Vocês vão ver que é fácil trabalhar com isso e isso vai abrir muito mais o nosso leque de opções na interpretação dessas concentrações.
Vocês vão ver que a partir de agora vai ficar mais fácil determinar certas situações de equilíbrio. Belezinha, gente? A nossa primeira aula de equilíbrio iônico era só essa introdução. Na próxima, a gente já vai trabalhar em como calcular essas concentrações aqui de H+, ou OH-. Belezinha? Até a próxima aula.